externo, mas também para consumo interno. Foi seguramente para virado, havia as partes perfeitamente identificáveis que eram para o discurso, que eram dirigidas ao povo russo e as partes que são para a comunidade internacional. O que eu penso é que este discurso revela é que a dinâmica da guerra levou-nos a uma situação, esta dinâmica recente da ofensiva bem-sucedida ucraniana para recuperar territórios, leva a uma situação perfeitamente paradoxal, que é quanto mais eficaz as ajudas militares do Ocidente, maior o risco e a imprevisibilidade daquilo que temos pela frente, permitindo-nos, e foi nisso que se plasmou este discurso de Putin hoje, um olhar para o precipício. E foi esse olhar para o precipício que Putin nos quis dar hoje. E dá-nos, avisando, os referendos estão na mesa, estão anunciados, foram já, as medidas militares foram tomadas pelo chefe da Comissão de Defesa da Duma, por Andrei Kartapolov, que disse que isto tinha efeitos imediatos, como, por exemplo, as milícias de Donetsk e Lugansk serem integradas no exército russo, logo após o referendo. Agora, o que o referendo queria, de facto, seria... E penso que esta era a estratégia de Putin, que dificilmente vai resultar. A estratégia dele era criar uma situação de facto. Uma situação de facto em que sobre a qual se poderia negociar. Porque pode violar todas as leis, mas o reconhecimento dos Estados é a decisão de cada Estado por si. Nós temos Estados na Europa, temos 2 países na Europa que são reconhecidos por uns países europeus e por outros não, como por exemplo o Kosovo. O Kosovo é reconhecido pela maior parte dos países e que declarou a sua independência unilateralmente. É reconhecido por Portugal, mas não é reconhecido pela Espanha, como país, o Kosovo. Ou temos, por exemplo, a República Turca no norte do Chipre, que só praticamente a Turquia é que reconhece como país. Portanto, quando um país declara a sua independência, como fizeram, ou um território declara a sua independência, como fizeram Lugansk e Donetsk, e depois pedem formalmente, estes passos são obviamente fictícios, todos, como o próprio referendo, são pseudo-referendos, mas criam uma situação de facto sobre a qual se podia negociar, permitindo a Zelensky e ao regime ucraniano não perderem totalmente a cara, porque se tinha criado uma situação de facto. E eu penso que é com isso que Putin conta. Aquilo com que Putin não contava, de facto, é o peso militar das ajudas ocidentais, que levam exatamente à beira desse precipício, com muitos dirigentes russos, não é só Putin, a dizer que estão já em guerra contra o Ocidente e contra a NATO. E este militarismo desenfreado a que estamos a assistir, hoje na Alemanha estava-se a discutir se o exército francês, quanto tempo é que... Na Alemanha discutia sobre o exército francês, quanto tempo é que resistiria a um ataque exterior. E, portanto, e depois vemos os pedidos dos ucranianos que definem os seus próprios pedidos em 3 palavras. Armas, armas, armas. E a Europa já teve este cenário de militarismo extremo e nós sabemos como é que acabou, que foi a Primeira Guerra Mundial, foi a Segunda Guerra Mundial, e estamos, de facto, numa situação em que muito facilmente pode resvalar. Porque é muito fácil pôr a situação... Não há muitos cenários possíveis. Ou Putin recua, desiste e perde a cara, que é muito pouco provável, ou a Ucrânia, com a ajuda do Ocidente, consegue derrotar militarmente a Rússia, que também é muito pouco provável, vemos por esta mobilização, que vai mobilizar 1% da população mobilizável para uma guerra. 1%, são 300 mil. Se fosse necessário pedir aos 30 milhões e a Ucrânia, por muitas armas que têm, às tantas vão-lhes faltar soldados. E a única forma de colmatar a falta de soldados e de militares seria entrarem outros intervenientes nesta guerra. E aí temos a escalada. Portanto, nestes cenários em que Putin não vai desistir, em que a Ucrânia militarmente não vai derrotar a Rússia militarmente e em que não há negociações, de facto os cenários que restam são basicamente só 2, que é uma escalada e uma perda de controle e o momento em que olhar para o precipício se torna uma queda no precipício. Porque a via diplomática está ainda muito longe. Está muito longe porque nenhuma das partes abdica.